Todos os meses eu venho aqui mostrar no meu canal de forma aberta os investimentos que eu faço. Todos os meses, religiosamente, eu invisto pelo menos R$1.000. E algumas vezes eu consigo investir um pouquinho mais, seja 50, seja 100, seja 150, R$200 a mais por mês. E de fato isso faz a minha carteira crescer muito mais rápido agora. Mas será que isso vai ter uma mudança muito grande com a minha carteira lá na frente? Será que abrir mão de um conforto maior ou de um passeio a mais, de um jantar fora a mais, faz sentido agora, já que a gente está falando de pouco dinheiro, 50, 100, 150, R$200? Bom, então hoje eu tô aqui para te mostrar dois cenários. O cenário de uma pessoa que investe R$1.000 por mês todos os meses e nada mais, e uma pessoa que consegue tirar um pouquinho mais de dinheiro, apertar um pouquinho ali, fazer um bico a colar e investe um pouquinho mais de dinheiro todos os meses. E vamos comparar para ver se realmente faz sentido a gente abrir mão de um conforto maior, de um passeio a mais ou não. Galera, para isso a gente vai usar essa calculadora de juro composto do Investidor 10. E eu vou colocar aqui para a gente simular dois casos. Uma pessoa então que investe R$1.000 por mês e uma que investe R$1.200 por mês. E aí a gente vai ver a diferença para ver se faz ou não sentido a gente abrir mão de um conforto, de uma assinatura, de uma compra, de um passeio, de um jantar em um lugar legal agora ou não. Então, aqui de olho na tela, como você pode ver, eu vou colocar aqui o valor inicial de zero, né? A pessoa começou com zero, as duas vão ter começado com zero. A taxa de juro para as duas vai ser de 12%. Ó, sendo bem honesto, 12% hoje não é uma coisa muito difícil aqui no Brasil. A taxa Selic está em 15% e provavelmente ela vai continuar se mantendo a 15% esse ano. Então, se você investir em quase qualquer coisa, você já consegue um retorno um pouco maior que isso. Então, 12% não é tão difícil, até renda fixa está pagando isso hoje em dia. Eu vou colocar aqui o período para os dois casos de 30 anos. A gente sempre vai investir para o longo prazo. O longo prazo é a coisa mais importante que a gente tem aqui. E eu vou colocar então o investimento mensal dessa primeira pessoa para R$1.000, que é o que a gente combinou. Vou clicar aqui em calcular e o Investidor 10 aqui já gerou para a gente os resultados aqui que essa pessoa teve de investimento. A gente já pode ver que de cara a maior parte da carteira dela é de fato de juro. Então essa pessoa, no final, ela se deu bem. Vamos agora analisar de verdade. O total de juro que essa pessoa teve foi de R$2,6 milhões, o que é muito legal, muito relevante. E que ela teve que desembolsar de fato foi um pouquinho mais que 10% desse valor, que foi de R$360 mil. O que parece muito, mas lembra que ela investiu todos os meses R$1.000. E o valor total de patrimônio dela, no final, quanto ela teve da sua carteira, foi de mais de R$3 milhões, né? Para ser mais exato, R$3.052 mil. E galera, a gente consegue ver aqui no gráfico que ela foi investindo, e no começo é difícil, né? No final do primeiro ano, por exemplo, ela tinha investido R$12 mil e ela tinha só 646 em juro, que é muito pouco. Só que conforme a gente vai andando para frente aqui, no 9º mês, por exemplo, o valor de juro está muito próximo ao valor que ela de fato investiu. No 11º mês, é o último mês que o valor de juro está menor do que o valor que ela investiu. Já no 12º, por exemplo, a gente já pode ver que o valor ultrapassou. Na verdade, no 11º mês já ultrapassou, né? Então aqui ela investiu 144 mil e ela tem de juros 160 mil. Então depois disso ela consegue ver o dinheiro dela trabalhando para ela muito mais do que ela trabalhava. Aqui no final, para você ter uma noção, 305 mil te dá uma renda ali mensal mais ou menos de 10%. Então você tem ali mais ou menos R$3.000. Vamos ver ali, ó, quando que ela atingiu o milhão. Ó, o milhão ela atingiu aqui. Ó, no 21º mês ela atingiu, no 21º ano ela atingiu R$1 milhão. A gente vai calcular aqui depois de forma mais precisa. Mas ela aqui já atingiu, e depois para ela atingir o segundo milhão foi muito mais rápido, né? Quer ver aqui, entre o 26º e o 27º ano, ela já atingiu os 2 milhões. E para atingir o terceiro, ficou muito mais rápido, né? Ela precisou de menos tempo ainda. Galera, agora vamos analisar o segundo caso. É a mesma coisa, a diferença só é que a pessoa conseguiu tirar ali R$200 a mais de investimento por mês. Olha, R$200 a mais de dinheiro por mês não é uma coisa muito impossível assim. Se você já está investindo 1.000, quem investe 1.000 investe 1.200, vai. Porque, por exemplo, se você vai num restaurante em casal e naquele restaurante australiano muito famoso, se você vai lá, em uma refeição você gasta mais ou menos isso para 2 pessoas. Enfim, esse não é um valor tão difícil assim. Tem shopping hoje em dia que você paga R$50 de estacionamento. Se você for 4 vezes ao mês ao shopping, você já paga esse valor.
valor. Vou colocar aqui então pra gente calcular. E ele já gerou aqui pra gente. Galera, olha a diferença. Se aquela pessoa tava bem, essa aqui tá muito melhor. Para ser mais exato aqui, vai, um spoiler, ela tá pelo menos 600 mil reais melhor. No caso aqui, ó, o total de juro que ela conseguiu foi de 3,2 milhões e ela desembolsou um pouco mais, né? Ela desembolsou 72 mil reais a mais. Mas lógico, dissolvido lá em todos os meses os 200 reais. E o valor total, como eu tinha te falado, é de 3,6 milhões de reais. É muito mais. Fazendo a análise gráfica aqui, a hora que virou o total de investimento para o total de juro foi no 12º mês também, mas a diferença é muito maior. E ela atingiu 1 milhão, quer ver, no mês 20, então quase um ano a menos, né, no caso. E os 2 milhões, vamos ver, 400, 500, 700, aqui. No 25º ano ela já atingiu os 2 milhões, e para ela atingir os 3 milhões foi no 29º, 28º, 29º ano. Bom, eu não sei o que você tá pensando nesse momento, mas para mim faz muito sentido a gente fazer esses apertos aqui, esses bicos lá, para poder conseguir investir um pouco mais, porque pelo que eu tô vendo aqui, isso é muito relevante, isso faz muito sentido. Galera, aqui no Investidor 10 a gente também tem essa ferramenta aqui, que é pra gente ver quanto tempo que a gente vai demorar para atingir o primeiro milhão. E eu vou fazer também isso pra gente ver aqui qual que é a diferença de tempo. Mas antes, deixa eu te mostrar aqui mais uma coisa. Esse valor aqui de 3 milhões e 52 mil, que o primeiro caso nos dava, esse patrimônio total, ele pode dar de retorno para a pessoa de dividendos, de rendimentos, mais ou menos 10% do valor que está aqui, 12%, vai. Então, se fosse 10%, essa pessoa ia ter ganhado, assim, todos os meses, mais de 30 mil reais. É um ótimo salário para aposentadoria hoje, vai. Tá, mas aí as pessoas vão falar, não, mas a inflação vai fazer com que esse dinheiro lá na frente não equivale a tanto quanto vale hoje. Beleza, mas ainda assim, se fosse metade desse valor, 15 mil reais é um ótimo salário equivalente ao que é hoje em dia. Pelo menos para se aposentar, né, já que você não vai ter mais gasto com tanta coisa. E por curiosidade, vamos ver aqui se fosse os 1.200. Galera, nos 1.200 aqui a diferença é de 6 mil reais. É muita coisa, né? Vai, você vai estar aposentado, você vai querer assinar tudo quanto é streaming hoje em dia, putz, você consegue assinar tranquilo. E mesmo aquelas pessoas que vão falar, não, mas a inflação lá na frente, esse dinheiro vai valer muito menos. Sim, vai, mas ainda assim, de 15 para o que seria aqui 18 mil, são 3 mil reais equivalentes ao dinheiro de hoje, que é muita diferença. Tem pai de família que sustenta a casa que não ganha isso. Agora vamos ver aqui a diferença de tempo que uma pessoa e a outra levam para fazer 1 milhão. Então, no primeiro caso, a pessoa não tem nada investido, a taxa de juro continua sendo 12% ao ano e o investimento mensal da primeira pessoa é de R$1.000. Não vou clicar ainda, vou clicar na segunda opção, vou colocar aqui que a pessoa também não tem nada investido, a taxa de juro é de 12% ao ano e aqui a pessoa investe 1.200. Então, no primeiro caso, cliquei, no segundo caso, cliquei. Galera, no primeiro caso, a pessoa precisa de exatos 20 anos e 9 meses para conseguir atingir o primeiro milhão. Todo mundo fala, eu não atingi ainda o primeiro milhão, né? Mas todo mundo fala que o primeiro milhão faz toda a diferença, porque aí você vê de fato que o valor que você está aportando é muito menor do que o que você ganha de juro, né? Então aqui 20 anos e 9 meses. Vamos ver o segundo caso. Olha, no segundo caso, 19 anos e 4 meses. Então, se a primeira pessoa precisa de 20 anos e 9 meses para fazer o primeiro milhão e a outra precisa de 19 anos e 4 meses, isso dá uma diferença de 17 meses. Tá, eu confesso que eu não fiz de cabeça essa conta, tá? Eu tô com a minha colinha aqui. Mas 17 meses é o equivalente a 1 ano e 5 meses. Aí a pessoa vai falar, ah, mas 1 ano é pouco. É? Vai preso pra você ver e fica 1 ano e 5 meses na cadeia. E fora isso, fora a quantidade de tempo, a gente consegue ver que o juro composto ele trabalha muito mais rápido, como você pode ver agora de pouco. Então assim, sendo bem honesto, isso me causa mais vontade de investir, mais pressa para investir. E assim, se você não tá conseguindo ainda R$1.000, é melhor você investir 500, R$200 por mês do que não investir nada. Mas ainda assim, entre você investir R$1.000 e 1.200 é uma diferença tão grande que vale muito a pena você enxugar o gasto onde você pode enxugar, ou talvez fazer um bico que não é vergonha para ninguém. Se você quiser sair para vender alguma coisa na praça, enfim, no semáforo, é do seu futuro que a gente está falando.
E é muita diferença. E é o que eu te falei, meu, se você sair pra jantar com a sua amada, com o seu amado, num restaurante qualquer, que seja aquele australiano, ou seja qualquer outro restaurante, você vai gastar muito mais que isso às vezes, muito mais do que R$ 200, e é pra uma refeição. Pensa só, você vai num shopping, você paga 25, 30, R$ 50 no estacionamento. Se você vai 4 vezes ao mês, isso já dá. Será que não faz sentido você ir 3, você ir 2, você ir uma vez ao mês? Eu não sei se você entendeu a diferença aqui, mas pra mim isso é muito relevante. A diferença é muito grande. Então, assim, honestamente, eu continuo fazendo meus bicos aqui conforme eu posso, onde eu posso, quando eu posso, e a maior parte desse dinheiro eu vou sim aplicar para conseguir investir mais do que R$ 250 por semana, porque isso muda muito o meu futuro. Vai, R$ 200 é R$ 50 por semana. Se você sair para vender água uma vez no semáforo, sei lá, num parque, você consegue fazer muito mais dinheiro do que isso e consegue aplicar mais, que muda total o seu futuro. Bom, galera, se você gostou dessa análise aqui, não se esquece então de deixar o joinha e conferir se você está inscrito. Cara, sendo bem honesto, assim, eu analisando isso aqui, me dá muito mais vontade de investir, muito mais vontade de fazer bico para eu aproveitar nesse momento da vida que eu tenho energia, que eu posso fazer isso, que eu não tenho nenhuma debilidade. E se você puder, cara, faz isso também. Imagina o tanto de conforto que você pode dar a mais para sua família. Fechou? Então até a próxima.